Agora eu vou mostrar o design e os resultados do nosso segundo estudo, que tem como tema principal como atrair Core Developers para sistemas open source. Um dos principais objetivos desse estudo, então, é revelar quais são as motivações dos desenvolvedores de estarem se tornando Core Developers em sistemas open source, de estarem se tornando um dos principais contribuidores em alguns projetos. Quais são as principais características desse projeto que ajudam eles a ter uma grande quantidade de contribuições e quais são as principais barreiras enfrentadas por eles, né, para ter uma quantidade relativamente grande de contribuições, de estarem se tornando um dos principais contribuidores desses projetos. Para isso, a gente utilizou 2.300 projetos GitHub ordenados pelo número de estrelas. A gente pegou esses 2.300 dentre os top 5.000, porque a gente pegou sistemas que possuíam pelo menos 3 anos de vida. O segundo passo, a gente identificou quais são os Core Developers desse sistema. Então, a gente utilizou a heurística baseada na quantidade de commits, que é uma heurística simples, e eu vou estar explicando ela no próximo slide, como que ela funciona. Entretanto, a gente adicionou um pequeno threshold nessa heurística para estar melhorando na escolha, desses Core Developers, onde a gente considerou que esses Core Developers têm que ter pelo menos 5% do total do número de commits do projeto. E outra exceção é que a gente queria apenas Core desenvolvedores que se tornaram um dos principais contribuidores apenas no último ano. A gente chegou numa lista final de 380 novos Core Developers. Essa heurística, baseada em commits, ela funciona da seguinte maneira. Você faz a contagem do número de commits por desenvolvedor. Nesse exemplo, o desenvolvedor A possui 6 commits, o desenvolvedor B possui 1, o desenvolvedor C 2 e o desenvolvedor D 1 commit. O próximo passo, a gente ordena esses desenvolvedores baseado no número de contribuições. Então, o primeiro desenvolvedor é o A, pelo número de contribuições, porque ele possui 6 contribuições. O segundo é o desenvolvedor C. O B e o D possuem a mesma quantidade do número de contribuições. Então, a gente pega os primeiros desenvolvedores até atingir 80% da quantidade de commits. Então, por que a gente adicionou aquele threshold? Muitas vezes, para atingir os 80% da quantidade de commits, a gente acabava adicionando contribuidores com uma pouca quantidade de commits. Por exemplo, suponha que você adicionou um desenvolvedor com 500 commits, outro com 100. Esses dois chegaram em 79%. Então, para a gente chegar nos 80% final, a gente tinha que adicionar um ou outro desenvolvedor com apenas 2 ou 3 commits. Então, a gente adicionou aquele threshold para que evitasse de estar adicionando desenvolvedores com pouca quantidade de commits. O nosso survey, ele então seria mandado para esses 300 novos Core Developers, que estavam representando 331 projetos. Entretanto, a gente enviava o survey apenas para os desenvolvedores que possuíam um e-mail público e para o desenvolvedor que mais contribuiu para o projeto. Então, a gente enviava o survey, apenas um survey por projeto. A gente recebeu um total de 52 respostas, atingindo uma taxa de resposta de 34%, e a gente enviou um questionário simples, assim como no primeiro estudo, com apenas 3 questões em aberto. Esse slide mostra o nosso template do survey que foi enviado, onde eu me apresento como um estudante da UFMG, investigando estratégias para a sustentabilidade de projetos open source. Então eu falo que eu encontrei que você se tornou um dos principais desenvolvedores do projeto, eu falo o nome do projeto, com XX% dos commits do projeto. Aí eu peço a ele, simplesmente, para estar respondendo as 3 perguntas
principais, né, que são os nossos objetivos desse estudo. Né? Quais foram a motivação para ele estar contribuindo para esse projeto, para ele ter essa grande quantidade de contribuição, quais foram as principais características desse projeto, né, principais características e práticas que ajudaram ele a ter esse grande número de contribuições, e quais foram as principais barreiras que eles enfrentaram para estar contribuindo para o projeto. Então, quais foram os resultados do nosso survey? Para a primeira pergunta, quais as motivações de estar contribuindo para o projeto? A principal motivação desses desenvolvedores de terem uma grande quantidade de contribuições é porque eles utilizavam esse projeto em alguma aplicação dele, em algum projeto que eles já estavam trabalhando. Então, às vezes, ele precisava corrigir um bug ou adicionar uma certa feature. 31 dos desenvolvedores disseram esse tipo de resposta. E um exemplo está aqui, onde um desenvolvedor fala que realmente estava utilizando esse projeto e queria adicionar algumas features nesse projeto. Então, ele mesmo, por exemplo, clonou o projeto, realizou as features e submeteu o pull request para o projeto. O segundo maior motivo desses desenvolvedores estarem contribuindo para esses projetos foi pelo simplesmente prazer de ter um trabalho voluntário. A gente recebeu 10 respostas desse tipo, e um exemplo disso aqui, ele fala que fica feliz em saber que uma grande quantidade de pessoas, que ele está ajudando uma quantidade relativamente grande de pessoas, e ele fica motivado, né, de estar fazendo isso, mesmo tendo um pouco de dificuldade de tempo. E a terceira maior motivação desses desenvolvedores, porque eles tinham interesse no domínio do projeto. A gente recebeu 7 respostas desse tipo, e um exemplo aqui é onde o desenvolvedor fala que ele gosta de otimizar as coisas, e nesse projeto ele achou que seria interessante estar fazendo esse tipo de coisa nesse projeto. Então, as 5 maiores motivações dos desenvolvedores foi porque eles estavam utilizando o projeto. A gente recebeu 31 respostas desse tipo. Em segundo, né, o prazer de estar realizando um trabalho voluntário. Em terceiro, foi devido ao interesse, né, no domínio do projeto. Em quarto, foi porque esse desenvolvedor era pago para contribuir, ele podia estar representando alguma empresa. E em quinto foi porque ele estava contribuindo para um projeto, né, relativamente grande, um projeto que era utilizado por uma grande quantidade de pessoas. E outras motivações que estão descritas na tese. Então, a segunda questão a segunda pesquisa, a segunda questão do survey, que representava quais são as características e práticas que ajudaram esses desenvolvedores a contribuírem, foi devido à comunidade que era amigável, que ajudavam ele, né, em alguns problemas, respondiam rapidamente esses desenvolvedores. Em segundo, foi a avaliabilidade dos líderes do projeto, né, de estarem ajudando esses desenvolvedores no início a estarem contribuindo, a estarem respondendo às suas perguntas, seus questionamentos. Em terceiro, foi aos testes de unidade, seguido pela documentação, a estrutura do projeto, que tinha uma boa estrutura, o design do projeto ele era bem estruturado, a revisão de código, que era bem feito pelos líderes do projeto, eram feitos rapidamente, eles comentavam, o fato desse projeto ter integração contínua e devido à licença do projeto. Então essas foram uma das principais características desses desenvolvedores a estarem contribuindo para esses projetos. E a terceira pergunta do survey, quais foram as principais barreiras, né, que eles enfrentaram para estar contribuindo? As principais barreiras, então, eram a falta de tempo dos próprios líderes do projeto, porque certas vezes eles submetiam o pull request. Entretanto, os líderes do projeto demoravam para dar uma resposta para esses contribuidores. Eles queriam contribuir mais, mas os projetos líderes não tinham uma resposta, né, rapidamente para eles. O segundo maior motivo foi devido porque o projeto era muito grande ou complexo. Em terceiro caso, foi devido ao código, que
o código-fonte do projeto, né, que às vezes era complexo, não era muito claro. Seguido o design do projeto, né, que era difícil de entender, tinha uma dificuldade de entender a arquitetura do projeto, de forma geral. Seguido pela inexperiência do próprio contribuidor. No início, né, é notável que alguns desenvolvedores tenham um pouco de dificuldade para estar realizando essas contribuições. A própria falta de tempo foi uma barreira, a própria falta de tempo do contribuidor. A falta de documentação, que é sempre um problema dos projetos, a falta de documentação que não era completa. E, às vezes, devido à linguagem de programação do projeto, dentre outras barreiras.